funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. O podcast não é do INSS. Para você que nos acompanha no nosso podcast Não É do INSS, seja muito bem-vindo. Nós estamos nas redes sociais pelo @não é do INSS, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no TikTok. Se você gostar desse episódio, já compartilhe com seus amigos. Todos os nossos áudios, todos os nossos episódios estão, além do YouTube, nas principais plataformas de streaming. Estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no Amazon Music. Hoje a gente vai conversar pela nossa mesa virtual com Jean Polidoro, do Instituto de Previdência de Itajaí, Santa Catarina, o IPE. Tudo bom, Jean? Tudo bom, Rafael. Obrigado pelo convite, meu amigo. Eu que agradeço aí pela tua segunda confirmação com a gente, né? Já que você já participou com a gente, já falando sobre o segundo turno das eleições, a gente fez aquela primeira live, nossa primeira experiência ao vivo, deu muito certo, foi muito bacana, o pessoal gostou pra caramba. Então aí, que bom que você também aceitou esse convite para conversar com a gente aqui sobre o teu instituto. Vamos lá. Que puder ajudar a agregar aí, tamo junto. Maravilha, Jean. Então, para começar, como é que é o Instituto de Previdência de Itajaí? Há quanto tempo que ele existe? Qual que é a massa de vocês aí, de segurados, ativos, inativos e pensionistas? Então, Rafael, o nosso Instituto de Previdência de Itajaí, ele já existe há mais de 20 anos, né? Ele nasceu em 17 de dezembro de 2001, onde ali, devido à lei que fundou o Instituto, né, fez a segregação de massa, né, e hoje a gente tem um regime de capitalização e de repartição. Hoje nós temos número de servidores ativos dentro da Prefeitura de Itajaí, em torno de 5.400 servidores, dentro então do regime de capitalização, que é a qual a gente faz a gestão dos recursos, a gente administra o recurso desses servidores para garantir a aposentadoria dos mesmos lá na frente, tem em torno de 5.000 servidores, e na repartição, que é antes da criação da lei, os servidores que entraram na prefeitura antes da fundação do Instituto, tem em torno de 400 servidores ainda na ativa. E aí, aposentados já, a gente tem 301 servidores que já se aposentaram no regime de capitalização, e no regime de repartição, ou seja, dos servidores que entraram antes da inauguração do Instituto, que hoje a aposentadoria é paga via Prefeitura Municipal, em torno de 1.400 servidores. Então, a gente tem um total de servidores aposentados e pensionistas de 1.700. Estamos aí com uma equipe de servidores aqui no Instituto de 22 servidores efetivos e tendo alguns cedidos dentro da Prefeitura, né? A Prefeitura cedendo ao Instituto. E o Instituto é uma autarquia, né? Tem a sua própria administração, sua sede própria, CNPJ próprio, e sua taxa de administração para manter o Instituto também. Ou seja, é um instituto já bem grande, já, né? Já é de longa data e também já tem bastante pessoal aí para poder administrar. Sim. A gente tem, com esse número de 22 servidores, né? Temos aqui 3 diretorias, né? Temos também, não deixando de falar, os nossos conselhos, né? O Comitê de Investimentos, que assessora a mim na área de investimentos. Temos o nosso Conselho Fiscal, que ele é eleito, né? Então, organiza toda a parte contábil do Instituto. E temos também o nosso Conselho Deliberativo, que inclusive hoje tivemos reunião, né? Uma nova recomposição de membros, que faz a gestão como um todo do Instituto, né? Fiscalização de tudo. Até inclusive hoje estava conversando com eles sobre o caso da Americanas, viu, Rafael? Então, elucidar para eles o que vem acontecendo no mercado financeiro e tudo mais. Então, é uma equipe bem robusta que traz essa segurança para o nosso servidor, que a administração dos recursos deles estão sendo bem administrados, né? Com o maior zelo possível. Sim, ainda mais que a época dessa gravação do nosso podcast, no final de janeiro, o assunto Americanas ainda vem muito quente, né, para o comitê, então bom que cada um seja diligente para poder ver o quanto que realmente vai representar isso no seu patrimônio, né? Exatamente. Fizemos alguns cálculos, estamos pedindo algumas informações para as instituições na qual a gente tinha recurso, né? O impacto foi muito pequeno, porque a gente tem um patrimônio bem diversificado, dentro também da renda variável, mas a gente sabe, né, que esse recurso ele não é nosso, esse recurso é do servidor. Então, há essa preocupação por parte deles de como que está funcionando. Não diretamente, eles fazem esse questionamento indiretamente via os seus conselhos, né,
e na qual esse Conselho Deliberativo nos indagou sobre essa situação. A gente conseguiu esclarecer bem, né, deixá-los tranquilos, porque esses impactos de renda variável, o mercado realmente oscila bastante e nós temos que estar preparados para isso, né? Com certeza. Jean, trazendo aqui mais uma pergunta para você. Já que o Instituto já tem mais de 20 anos já de estrada, né, e a massa de vocês é grande, quanto de patrimônio que vocês já têm acumulado ao longo de mais de 20 anos de Instituto? Então, a gente foi aí, ó, passo de formiguinha, né, cada ano o Instituto, ele nasceu, vamos dizer, com saúde, né, vamos dizer assim, porque a gente não trouxe para o Instituto a questão da repartição, né. A gente já não nasceu com pagamentos a serem efetuados, e sim apenas com receitas a serem arrecadadas, né? Então, isso ao longo dos anos foi crescendo esse patrimônio. Dá um exemplo, há uns 5 anos atrás, a gente tinha em torno de 590 milhões, aproximadamente, isso lá em 2018, e de lá em diante realmente foi um divisor de águas, a gente conseguiu aproveitar bastante o momento no mercado financeiro, assim como as contribuições acabaram continuando, né, sendo executadas, e a gente hoje chega a um patrimônio de quase 1 bilhão e 200. Esse é o nosso patrimônio, então praticamente a gente dobrou de patrimônio nos últimos 5 anos, né, oriundo da rentabilidade dos nossos ativos e oriundo das contribuições, né, dos servidores e do patronal. Então, hoje, nosso patrimônio é em torno de 1 bilhão e 200. Uhum. E você já está dentro do Instituto de Itajaí há quanto tempo, Jean? Exatamente 5 anos. A gente já faz a gestão de recursos há 5 anos e ao comitê de investimentos que assessora a diretoria de investimentos, eu já estou há 12 anos. Né? Então, a gente já vem acompanhando já de longa data o patrimônio do Instituto, como vem sendo feita a aplicação nas gestões anteriores. Falando em gestões anteriores, consegue passar para a gente mais ou menos como é que foi a estratégia de alocação antes e depois da tua chegada no IPE? A principal estratégia, a principal mudança, Rafael, foi dentro da política, né? O amigo bem sabe, os nossos ouvintes, para entender. A gente faz a gestão, a aplicação diante de uma política anual de investimentos, né? Então, é elaborada uma política de investimentos e ela é discutida internamente no Instituto, pela diretoria executiva, pelos nossos conselhos, né? E dentro dessa política, até então, sempre tivemos, dentro do perfil de investimento, o perfil conservador. Trazendo isso para a pessoa física, quando a gente vai fazer, uma pessoa física vai fazer algum tipo de investimento, é muito comum a gente receber e ter que responder aqueles questionários de suitability, questionário de perfil de investimento, para identificar qual é o perfil daquela pessoa específica. E nós tínhamos esse perfil trazendo dentro da política o perfil conservador. Então, quando a gente assumiu em 2018, que a gente enxergou a oportunidade de aumentar nossa posição em renda variável, que estaríamos num cenário favorável a esse tipo de investimento, a gente teve que realmente modificar, né? Não é possível aceitar perfil conservador com quase 20%, 25% de exposição em renda variável. E ali sim a gente trouxe esse perfil moderado, tá? Então, acho que a principal mudança das gestões anteriores para essa nossa gestão é que o perfil de investimento. E até porque, corroborando isso, Rafael, a gente faz uma administração, não é para 1, 2 anos, 5 anos, é para 10, 15, 20 anos. Então, como é um investimento de longuíssimo prazo, a gente pode aceitar um pouquinho mais de risco, a gente pode comprar um pouquinho mais, a gente costuma dizer, um termo técnico, comprar um pouquinho mais de volatilidade, aceitar essa volatilidade, porque nesse tipo de ativo a rentabilidade pode ser potencializada, né? Então, resumidamente, foi praticamente essa a principal mudança das gestões anteriores para essa que a gente vem atuando agora no IPE. Certo. O que quer dizer também que, uma vez que vocês colocam como perfil moderado, não significa que vocês obrigatoriamente precisam estar alocado em mais de 25% em renda variável, né? Vocês apenas estão aceitando tomar esse risco se necessário for, né? Exato. A própria lei, né? A gente tem uma resolução, né, que a 4963, que faz alguns limites de alocação, e dentro da política, a nossa estratégia-alvo, até inclusive a estratégia-alvo aprovada na política de investimentos para o ano de 2023, para esse tipo de ativos, por exemplo, que é de renda variável, ele não passa de 11%. Então, a gente está um pouco mais cético, né? Então, a gente, com o cenário econômico que vem porventura acontecer, a gente reduziu a nossa exposição em renda variável,
trazendo para 11%, mas ainda assim continuando com perfil moderado, porque se realmente o cenário modificar, a gente enxergar que o cenário mudou, como a gente percebe, né, no nosso dia a dia os cenários mudam muito rapidamente. Se a gente perceber alguma mudança favorável, a gente tem já esse perfil delineado para isso. Se fosse um perfil conservador, a gente talvez não conseguiria nos aproveitar desses momentos de estresse e de alternância de cenário, né? Exatamente. É importante que esse perfil permite que vocês consigam ter essa maior mobilidade também, né? Inclusive, eu estava fazendo aqui uma anotação na política de investimentos de vocês para 2023, 11% em renda variável, 8% em investimento no exterior e 5% em estruturados, né? Dá uma soma de 24% e o restante hoje para vocês é renda fixa mesmo, né? E isso é o que vocês têm já para 2023. Exato, Rafael, exatamente. Essa é a nossa posição, né? Até o investimento no exterior é um ativo que hoje está bastante em queda, né? Muitos institutos que têm investimento no exterior acabaram ao longo de 2021, 2022, principalmente 2022, sentindo bastante nas suas carteiras, né? Mas como a gente pode comprar um pouco de mais de risco e o nosso perfil por ser moderado, a gente está aproveitando aumentar, por exemplo, hoje nosso percentual de investimento no exterior é de 6%, colocamos na política para 8%, ou seja, nós vamos fazer aporte e mais investimentos em investimento no exterior. Então, a gente acredita que esse mercado, investimento no exterior como um todo, né, investimento no mercado global, pode ser muito interessante para o Instituto, por isso que a gente já colocou esse percentual. E aí os investimentos estruturados é muito na questão do multimercado, né? O multimercado, investimentos estruturados casam muito bem com o momento também. Mas aí na balança contrária, investimento em renda fixa, sendo a maior posição do Instituto, justamente para nos aproveitarmos dessa taxa de juros alta, que para nós RPPS, para nós gestores de recursos, é muito bom, né? A gente quer taxa alta porque a gente tem uma maior potencialidade de rentabilidade. No lado fora do Instituto, a gente quer taxa baixa, né? Porque a gente sabe que a taxa alta acaba trazendo inflação. Mas a gente tem que saber separar, né? A pessoa física da pessoa jurídica. Aqui a gente está administrando recurso na pessoa jurídica e a gente tem que se aproveitar desse momento de taxa de juros alta. E realmente é difícil você trocar esse, como a gente diz lá em Navegantes, trocar o chapéu de RPPS para pessoa física, porque você realmente, como falasse bem agora, né? Quando você entra no Instituto, você pensa como RPPS, você tem um modus operandi de atuar, você quer realmente a taxa alta. Só que quando você sai do RPPS como pessoa física, você veste o teu chapéu de pessoa física, opa, eu quero taxa baixa. E é difícil você administrar, inclusive dentro do comitê de investimentos, esse tipo de nuance, onde você tem que ter uma cabeça de RPPS separada da cabeça de pessoa física. E é difícil você conseguir lidar isso com o próprio comitê ao longo do tempo, né? Exatamente, Rafael, porque muitos trazem essa visão de fora, né? E até o nosso conselho é um elogio que a gente faz ao nosso comitê de investimentos, são pessoas com certificação, vocês como nosso vizinho, todos os membros de vocês também extremamente técnicos, né? Então, facilita, né? Mas a gente tem que sempre trazer, sim, essa visão para dentro do comitê, para a visão para dentro do RPPS, de que, quando a gente fecha a porta do Instituto para fora, é uma cabeça. Quando a gente abre a porta e vem para trabalhar, a gente tem que ter outra cabeça. Se aproveitar do momento, né? O momento, infelizmente, está sendo um momento de incerteza, né? Tanto nessa questão fiscal, econômica como um todo, né? Diante desse novo governo, mas a gente não pode ficar aqui com paixão política, vamos dizer assim, ou com algum outro tipo de paixão. A gente tem que ser racional. Se o momento traz oportunidade, a gente tem que se aproveitar dela. Né? Com certeza. Trazendo um pouquinho aqui sobre questão de ALM e também sobre avaliação atuarial, eu vi que vocês têm uma avaliação feita anualmente, assim como a ALM, né? Quais foram os resultados que o ALM trouxe para a alocação de vocês e qual que é o resultado atuarial que vocês têm hoje, mesmo com essa segregação das massas? Indo pela primeira tua pergunta, Rafael, o quão fundamental é primordial, né? Fazer investimento sem saber se a gente vai precisar desse recurso para X anos é praticamente nadar na escuridão, né? Então, a gente realmente tinha que saber, e esse estudo atuarial, esse estudo ADM traz isso, né? Nos traz esse cenário
até quando podemos comprar título público, até quanto de liquidez temos que ter na nossa carteira, né, que hoje, por exemplo, nós podemos ter liquidez até 90 dias, dado o percentual. Então, esse estudo é muito robusto, recomendo demais, aproveitando aqui, amigo, a oportunidade, aqueles que vão, RPPS, que vão ouvir, que não tem estudo LM, façam, a gente sabe que muitas vezes é um investimento que tem que ser feito, mas ele melhora demais a cabeça, a visão do gestor na tomada de decisão, né? E aí, o cenário que nos trouxe essa avaliação, esse estudo LM, é com base também na avaliação atuarial, né? Então, a nossa avaliação atuarial, ela com data base de 2021, né? Então, é o resultado de 2021. Então, a gente traz na avaliação atuarial alguns pontos, né? Ou seja, a gente chama rapidamente, Rafael, assim como um ponto de equilíbrio. Então, a avaliação atuarial, casado com o estudo de ALM, ele aponta que o Instituto de Previdência de Itajaí, ele, do valor que ele tem acumulado, que hoje está em 1 bilhão e 200, ele vai começar a utilizar esse recurso a partir de 2035. Então, eu já sei que a partir de 2035 eu vou começar a ter uma queda no nosso patrimônio e eu vou precisar de ativos para fazer frente a essa queda. Essa queda é por quê? Porque os servidores vão se aposentar e vão começar a necessitar dos recursos, né? Então, veja a importância, se a gente não tivesse essa claridade da avaliação atuarial no estudo de ALM, quando que a gente começaria a necessitar dos recursos, a gente poderia erroneamente comprar algum tipo de fundo vértice que ele é fechado e vai até o vencimento, ou um título público, ou uma letra financeira que fosse para, por exemplo, 2050. Então, imagina, o nosso servidor, o dinheiro que está guardado, aplicado, o servidor vai se aposentar e não teria acesso ao recurso porque o dinheiro está travado nessa aplicação, né? Então, ele é muito perigoso, muito delicado a gente fazer investimento sem esses dois estudos. A avaliação atuarial, ela é obrigatória, né? Praticamente todos os RPPS devem fazer. O estudo de LM ainda não, né? Depende do grau de investimento dentro do Progestão, que também é um certificado que é fundamental que os RPPS busquem, né? E ambos, todos casados, realmente traz uma robustez na hora de investimento muito grande, Rafael. E o ALM, vocês já possuem há quanto tempo já esse tipo de informação? A gente traz há 3 anos. Há 3 anos que esse ALM já vem ocorrendo, né? As nossas primeiras a gente fez com base tão logo a gente assumiu, né? Acho que em 2020 a gente já fez a nossa primeira, e a gente a cada ano vem repetindo esse estudo. Alguns dizem que é válido fazer a cada 6 meses, alguns acham válido fazer a cada uma vez por ano. Hoje o Instituto ele opta por fazer uma vez ao ano, né? Até porque ele gera um custo, né? Então, acho que uma vez ao ano, ao menos, para pegar a avaliação atuarial e fazer esse estudo e trazer o gestor até onde pode ser aplicado, acho que uma vez ao ano, ao menos de fazer, já é o suficiente. Acabasse de me matar mais uma pergunta que eu faria sobre a aplicabilidade de uma ou mais vezes ao ano do ALM. O estudo, vamos dizer que o estudo LM seria vantajoso, talvez, humildemente falando, mas imagine, seria vantajoso se você faz muitas operações, né? Ou você talvez tenha um ponto de equilíbrio, como eu citei anteriormente, que o nosso é 2035, que o ponto de equilíbrio, por exemplo, fosse 2028, né? Muito mais curto. Então, eu acho que aí sim, talvez valeria a pena você acompanhar mais de perto esse estudo de ALM. Mas como o nosso ponto de equilíbrio é mais longo e a gente tem essa necessidade de recursos de longuíssimo prazo, 1 ano para nós basta, viu? Com certeza, com certeza. Jean, outra pergunta aqui, que eu fiz anotação, eu tive que fazer um bom estudo de caso aí com vocês e achei interessante, inclusive, o resultado que vocês tinham. Acho que o último mês que tinha lá era o mês de novembro ainda, né? Você já tem os dados de fechamento de dezembro? Sim, ainda está sendo apurado com alguns detalhes, né? Mas a gente chegou a oferir uma rentabilidade de 4,38 em 2022. Contra uma meta de mais ou menos uns 10%. Isso mesmo. A gente tinha na política de investimentos exato 5,04, né? E essa é a nossa meta conforme o ponto de equilíbrio, né?
e mais o IPCA. IPCA a gente viu que foi galopante ao longo do ano, né? Então, galopante, estou usando um termo muito antigo, mas um IPCA bem robusto, vamos dizer assim. Então, realmente acabou afetando a nossa rentabilidade, e mês que vem até esse mês a gente vai conversar com o nosso comitê e tudo mais, mas estamos alinhados, viu? Estamos bem alinhados, a gente passou isso para os nossos conselhos, que não foi possível bater meta novamente esse ano, né? Acho difícil os RPPS que vão conseguir bater meta, foi um ano muito complicado para todos os RPPS, né? Mas a gente está deixando bem tranquilo, porque acaba acontecendo, né? Diferente, pelo menos, do que aconteceu em 2020, que foi 2020 e 2021, que foi 2 anos muito ruins, né? 2022 também muito influenciado pela inflação, mas eu destaco, Rafael, o ano mais difícil que acho que a gente teve aqui foi o ano de 2021, viu? Sendo bem honesto contigo, apesar da pandemia ter ocorrido ali em 2020, a gente terminou o ano de 2020 num cenário global de esperança, né? Pela questão da própria início das vacinas e tudo mais, o mercado ali em outubro, novembro, de renda variável, realmente puxou muito, né, as rentabilidades, e claro, por a gente estar posicionado, acabou influenciando. Naquele ano a gente ficou perto de 5% a nossa rentabilidade. Mas 2021, devido a tudo que aconteceu, da pandemia, parece que não terminava, fora do Brasil, a própria situação que aconteceu diante da pandemia e dos reflexos dela, né? Foi um ano extremamente difícil, que a gente terminou o ano com negatividade na rentabilidade, né? Terminamos com quase um negativo. E, de verdade, foi um ano bem doído, porque, por mais que a gente explicou isso para os nossos conselheiros e entenderam muito bem, é muito difícil você, como gestor, dizer para o seu servidor: nós tivemos uma queda de patrimônio, né? Então, foi muito complicado, né? E nós, assim, eu até usei esse termo, essa pequena e rápida brincadeira, vamos dizer assim, se for uma brincadeira, mas, assim, quando o nosso servidor ele passa num concurso público e ele entra para o Instituto de Previdência de Itajaí, ele não escolhe qual instituto vai querer. Eu sou de Itajaí, mas eu gosto de Navegantes, eu gosto de Curitiba. Não, ele já entrou para o Instituto de Itajaí. Então, esse cuidado de, pelo menos aquilo que ele tem conosco, de ser algo seguro, é fundamental, sempre está na nossa veia. E ter um ano que, mesmo sendo um ativo seguro, investimento seguro, a gente ter uma rentabilidade negativa, doeu bastante. Então, a gente, no ano de 2022, a gente buscou reformular nossa carteira, né, modificar um pouco o posicionamento que a gente tinha na nossa carteira, para tentar amenizar, quando tivermos possivelmente novas crises, a gente ser afetado em menor grau do que a gente foi afetado nos anos de 2020, 2021 e 2022. E complementando essa sua fala aí sobre essa situação chata da gente ter que falar sobre rentabilidade negativa e tudo mais, eu lembro que lá no meu instituto, tem um pouco mais de 10 anos lá, e se não me engano foi 2013 e 2021 que a gente praticamente ficou no 0 a 0 também. Muito próximo da negatividade ali, às vezes um ativo, outro contribuía para dar o saldo positivo ainda, sabe? Mas realmente foi muito ruim o ano de 2021. Mesmo até trazendo para quem não é da área de investimentos, né? A gente comparar 2021, onde muitos ficaram no 0 a 0 ou no negativo, enfim, e trazer com 22, onde teve a guerra, teve toda a questão inflacionária, teve todo um período de eleições ali que foram turbulentas, né? E ainda foram melhores do que 2021. Exato. Justamente esse fato de 2022, a gente ter terminado com 4,38, né, que não bateu a inflação foi um pouquinho maior. E eu comentando com nossos conselhos que, juntando esses 3 anos, a gente teve 10% de rentabilidade, né, de alta de patrimônio. Então, a gente ficou muito de lado nesses 10%, mas a nossa carteira está montada para provavelmente a gente não ter mais impacto negativo. Então, o que a gente conseguiu, sabe, Rafael, colocar aqui no nosso instituto, que era um ano que a gente conseguiu esses 4,38, maravilha, foi importante e saudável para o nosso instituto.
mas a gente montou uma carteira para a gente provavelmente ficar muito próximo da meta nos próximos 20, 25 anos. Então, foi um divisor de águas nesse ano para a gente montar uma carteira um pouco mais robusta, mais defensiva, para a gente ter esses 4,38 que hoje foi positivo, e muito positivo, se é algo longe da realidade que a gente possa acabar ocorrendo, né? Ou seja, tendo sempre rentabilidade de 10%, 12%, na média, para a gente proteger o nosso recurso, principalmente frente à inflação, né? Acho que a maior preocupação aí da equipe Navegantes, dos outros RPPS, é, por baixo, proteger da inflação, né? Porque a gente sabe que a inflação é que traz o poder de compra do recurso de hoje. E o que a gente conseguia mais do que a inflação, tá ótimo. Ah, com certeza. E acredito eu que parte dessa estratégia que vocês fizeram foi em cima da compra de títulos públicos, certo? Certo. E há quanto tempo o Instituto de Itajaí já vem comprando títulos públicos, vem colocando na sua carteira? Então, Rafael, a gente, quando fez a política em 2021, ali pelo mês de outubro, novembro, a gente colocou, né, na política a possibilidade de quase 58% dos nossos ativos em renda fixa, título público, com a marcação deles na curva, né? Então, tivemos um trabalho árduo de explicar aos nossos conselhos o porquê da necessidade. Chamamos a nossa consultoria para também aqui, internamente, explicar como é que funciona, porque o Instituto de Previdência de Itajaí, alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, também comprou título público via sistema, dentro do sistema CETIP, né? Que hoje é da B3, né? Mas fez a compra e depois foi visto que foi comprado o ativo com ágio, né? Ou seja, o preço de mercado, por exemplo, era R$3.000 de cada título e foi comprado a R$3.100. Ou seja, o ativo foi comprado com ágio. Isso acabou gerando processos e questionamento dos tribunais de contas e tudo mais. Então, a gente teve uma preocupação grande de, ok, vamos aprender, né? Vamos entender como é que funciona e vamos montar um tipo de compra, um tipo de processo para que hoje eu estou comprando, por exemplo, um título público. Respondendo a tua pergunta, uma das primeiras compras que a gente fez foi em janeiro, 11 de janeiro de 2022. Nós compramos um ativo a uma taxa de 5,38. Hoje a gente enxerga uma taxa muito maior. Na época, em 2021, no começo do ano, a taxa estava baixa. Mas a gente comprou e foi comprando ao longo de semanas, a gente foi aumentando a nossa mão, vamos dizer assim, a gente foi aumentando o nosso volume. A gente tinha, na época, um patrimônio de 1 bilhão, aproximadamente. 58% do que era aprovado em nossa política daria em torno de 580 milhões, certo? A nossa primeira compra, para justamente aprender, ganhar conhecimento, confiança, porque necessita disso também, a gente comprou só R$500 mil. Então, a gente comprou, nossa primeira compra foi de R$500 mil. Aprendemos, deixamos tudo publicitado. É assim que funciona? Fomos aumentando a mão, fomos para 1 milhão. Entendemos, vimos como é que funciona, fomos para 1.500.000. E cada vez a gente foi aumentando um pouquinho mais. E aí a gente sempre ficava acompanhando, eu costumo olhar aqui os gráficos de juros e tudo mais, e ouvindo, né, muitos gestores e muitas casas de investimento que diziam, olha, a taxa de juros vai subir. Então eu segurava um pouquinho, não comprava essa semana, comprava um pouco mais na semana quando tinha alta de juros. Então a gente foi bem diligente em fazer cada compra, aproveitando o cenário que tinha e fazendo devagar, fazendo aos poucos para a gente ir ganhando a confiança, porque um dia, sabe, Rafael, que é praticamente perdido. Eu digo praticamente perdido porque é um dia que você não faz mais nada além disso, sabe, Rafael? É um dia que você manda o e-mail para as instituições mandam a resposta, acabam querendo negociar a taxa, perguntando qual taxa que você conseguiu e querendo cobrir, e a gente, desde a primeira compra, a gente não seguiu esse formato. A gente seguiu o formato de e-mail, né? Mandava um e-mail para as instituições, aquele que mandasse a maior taxa, a gente comprava, sem fazer ligação, sem fazer nenhum tipo de acordo, contraproposta e tudo mais. Então, isso a gente foi fazendo ao longo de cada semana, cada compra, e nas compras que a gente fez com maior volume, que a gente chegou uma vez a comprar quase 70 milhões numa mão só, foi um dia extremamente tranquilo,
porque a gente já tinha feito uma padronização e já estava bem mais experiente para fazer esse tipo de compra, né? Hoje, com cada compra tem o seu processo, e daqui a 20 anos, o gestor que sentar aqui na nossa cadeira e olhar o que foi comprado, o porquê que foi comprado e como foi comprado, tem o seu processo de cada compra que vai justamente proteger o Instituto na modalidade, na compra que fez hoje. Uhum. Mais ou menos como se fosse um pregão realmente ali, Exato, né? Exato, amigo, exatamente. Tu resumiu bem, é como se fosse um pregão, dando o maior tipo de publicidade e legalidade possível, né? Perfeito. E hoje eu estava vendo que a política de investimento de vocês para 2023 comporta 60% em títulos públicos. Qual que é o patrimônio que vocês têm hoje desses 1 bilhão e 200 que vocês têm em títulos públicos? Nós temos em título público hoje 680 milhões. Tá, a gente aumentou um pouquinho, a gente tinha a estratégia alvo de 58%, né? Acabamos ali, como o ativo ele se valorizou, né? Então a gente teve rentabilidade, acabou passando um pouquinho desse 58%, vindo para quase 60%, e na política a gente tinha colocado para 60% depois, porque ainda a gente acreditava na oportunidade de compra, né? No ano passado. E hoje a gente olha para o cenário de hoje, a gente não imaginava que teríamos esse cenário econômico que estamos tendo agora. Confesso que talvez se houvesse uma nova conversa quanto ao Instituto em aumentar a nossa posição em título público, aproveitando essas taxas altas que a gente tem, provavelmente a gente conseguiria até aumentar um pouco mais a nossa exposição. Mas a gente já conversou bastante aqui dentro do nosso comitê, que acho que já é o suficiente, a gente também não pode colocar todos os ovos numa única cesta, né? Uhum. E a gente aproveitou o ano passado também, Rafael, aproveitando a compra de LF, né, que são as letras financeiras, certamente talvez é uma próxima pergunta que o amigo venha fazer. Exato. É um ativo também que é como se fosse um título de um banco, né? Que o banco usa esse dinheiro para emprestar para a pessoa física, tocar os seus projetos e tudo mais. E eles também trazem uma taxa de juros também marcado na curva. Então, nesse tipo de ativo, na LF, a gente tem em torno de 120 milhões. Então, por exemplo, a gente tem um cálculo, sabe, Rafael, que a gente fez uma média ponderada da taxa que a gente comprou. Então, os 680 milhões que a gente comprou de título público, a média ponderada traz uma rentabilidade de 5,88%. Ou seja, a nossa política de investimento para 2023, ele traz uma meta atuarial de 5,11 mais IPCA. Nossa média ponderada, então, é 5,88 mais IPCA. Nós estamos aí com quase 0,70% acima da meta atuarial. E na letra financeira, que é este outro ativo que a gente tem 120 milhões, é uma média ponderada de 7,30. Claro, como notadamente as instituições financeiras oferecem um grau de risco maior, subentende-se isso, né, que oferece um grau de risco maior do que os títulos públicos, eles obrigatoriamente têm que pagar mais taxa por isso. Somando os dois ativos, título público e letra financeira, a gente tem uma média ponderada de 6,09. Então, hoje, a gente tem uma carteira que vai perdurar para 10 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, entregando uma média ponderada de 6,09 mais IPCA. Então, essa estruturação que dá hoje 70% da nossa carteira traz um certo conforto para a gente justamente poder comprar um pouquinho mais de risco se a gente enxergar oportuno no momento, no cenário econômico atual. Uhum. Ou seja, vocês já estão mais tranquilos agora com a compra desses títulos, esses vencimentos, com essa taxa que está entregando super bem, né? Uhum. E vocês conseguem agora passar a usar do risco moderado para conseguir encontrar ativos de maior risco com um retorno que seja bom para vocês. Perfeitamente, exatamente. O que a gente não podia até então, né? Imagina a gente tendo, por exemplo, na época, um percentual de renda variável, mas nada de título, não que o formato da contabilização desse ativo trouxe essa segurança, sabe, Rafael? Porque a gente sabe que todo ano ele vai trazer essa média de resultado. Então, como tu realmente comentou, nós temos essa característica de moderado, a gente pode, frente a anos anteriores que a gente não conseguia ter esse equilíbrio, esse colchão protetor, hoje a gente tem esse colchão que nos possibilita realmente comprar, como eu citei anteriormente, investimento no exterior, que está em queda esse ano, mas a gente vai aumentar a posição, porque justamente a gente tem esse colchão protetor que a gente pode comprar o ativo, mesmo com risco embaixo, buscando uma rentabilidade maior no futuro, né?
Consegue se jogar um pouco mais ao risco frente a tudo que esse colchão que vocês já montaram, né? Exatamente, exatamente. E sabe qual que é a volatilidade que vocês têm hoje na carteira? Porque com esses títulos, 2/3, né, da carteira de vocês praticamente em títulos ou letra financeira, vocês conseguem mitigar bastante essa volatilidade. Sim, a volatilidade que a gente tinha até dentro do nosso relatório, ela era, nos últimos 12 meses, que é uma contabilização que a nossa consultoria traz no relatório, ela estava em torno de 10%, mais ou menos 10%. Hoje, ela está no mês em torno de 4%. Então, nossa volatilidade caiu mais do que a metade do que era do ano. E eu tenho um dado, assim, que é o que eu mais utilizo de verdade, que é o stress test. Esse stress test, ele na verdade, ele pega a nossa carteira atual e joga num cenário de grande estresse que ocorreu nos últimos 24 meses. Então, por exemplo, coloquialmente falando, se hoje a gente pegasse a nossa carteira, dar um exemplo. Quando teve a pandemia, em 2020, em março de 2020, Rafael, a nossa carteira teve uma desvalorização de quase 10% naquele mês, porque foi justamente um mês que foi decretada a pandemia pela OMS, a gente estava aqui pulando o carnaval e chegamos aqui para trabalhar na quarta-feira de cinzas, e o mercado derretendo 6%, 7%, então, naquele ano, naquele específico mês, a gente teve uma queda de 10%. Do nosso patrimônio. Se a gente jogar a carteira montada hoje, com os títulos públicos que a gente tem hoje, com a letra financeira que a gente tem hoje, com os percentuais de renda fixa, renda variável, investimento exterior que nós temos hoje, nós só cairíamos 2%. Então, isso traz um conforto de que, se tudo der um cenário muito ruim, muito parecido com o que foi a pandemia, a gente não vai cair 10%, a gente vai cair 2%. Então, esse é o dado que eu acho que eu destaco aqui a ti como um dado mais importante, sabe? Se caso acontecesse algum cenário de grande estresse, a nossa queda seria apenas desse percentual de 2%. O que seria uma maravilha para qualquer RPPS ter um resultado de stress test de apenas 2%, né? Exato. Porque eu costumo falar aqui, sabe, brincando com o pessoal, a gente quer chegar a gente está num navio, num continente, e a gente quer chegar naquela ilha, uma ilha que fica a 100 quilômetros de distância. A gente vai, conforme a maré, a gente vai para um lado, vai para um outro, né? A rota vai mudar um pouquinho, mas a gente tem que chegar naquele objetivo, que é chegar naquela ilha. E o que tem naquela ilha? Justamente os recursos para proteger e, quando o servidor se aposentar, contar com esse recurso, né? Então, o servidor não quer, durante o trajeto, afundar o barco, né? Ou seja, cair 10%, cair 20%. Ele quer manter aquele ritmo, aquela velocidade e conseguir chegar lá naquela ilha. Então, é isso que a gente acabou... Desculpa se eu peguei esse exemplo, um exemplo meio bobo, mas eu acho que é muito válido porque traz uma certa segurança de que a gente vai caminhar devagar, mas vai caminhar no destino e na velocidade correta. Com certeza. Eu estou tentando lembrar aqui de uma frase que eu li em algum lugar, sabe Deus onde agora, algo do tipo que a direção é mais importante que a velocidade. Uma coisa assim. Eu não sei se foi algum livro, se foi alguma citação, ou se foi alguma placa de pilates que estava rolando por aí. mas foi isso. Foi uma frase mais ou menos assim que eu li, e realmente passa por aí mesmo, né? De você saber que se está chegando ali na ilha, aquela é a direção. Vamos chegar, né? Vai ter essa volatilidade de mercado, vai ter essas oscilações onde a gente não vai conseguir sempre chegar onde a gente gostaria, mas vamos chegar lá. Dar tempo realmente para que as coisas se assentem e a gente consiga chegar por lá. Exatamente. Falasse tudo, isso mesmo. Jean, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente. E gostaria já de abrir o espaço aí para você passar para o pessoal, se alguém tiver dúvidas de como vocês tiveram essa gestão da carteira de vocês, se tiverem dúvida, que eu imagino que vão ter dúvidas, principalmente quanto à atuação em títulos públicos, a estratégia de vocês, a questão de ALM, como é que faz para entrar em contato com vocês para tirar essas dúvidas? Bom, amiga, a gente é parceiro, né? A gente não é competidor, a gente é todo parceiro. Quanto mais os RPPS poderem conversar, falar, trocar ideia, né? Por mais que um RPPS pode ter uma visão
sempre é complementar a nossa, sempre vem agregar bastante. Então, o Instituto, de verdade, o Instituto de Itajaí, eu aprendi muito mais ouvindo os outros colegas, inclusive navegantes, na pessoa da Alessandra, ouvindo muito mais. Então, assim, é importante, quanto mais a gente puder ouvir, mais ter esse contato. Por isso, novamente, parabenizo você pelo programa, porque oportuniza que gestores possam vir, trocar sua ideia e colocar-se à disposição também. Então, o Instituto de Itajaí se coloca à disposição dos demais colegas que estão, porventura, ouvindo, né, o nosso podcast, entrar em contato com o nosso site, tem o meu e-mail também, que é jean.polidoro@ipi.sc.gov.br. O nosso telefone é 047 3405 6000 e fiquem à vontade para ligar. A gente espera que, de verdade, a gente até trocou algumas ideias com institutos em termos de patrimônio menores que o nosso, assim como patrimônios maiores que o nosso, e a gente conseguiu ensinar e ser ensinado. Então, da mesma forma, quem precisarem contar com o Instituto de Itajaí, à vontade. Como a gente tem um pouquinho mais de vivência nas compras de títulos públicos, que quiserem modelo de e-mail, que quiserem como que a gente faz a justificativa, como que a gente negocia, à vontade, pode entrar em contato com a gente, que a gente não vai atender só com prazer, mas com muito carinho a todos. Jean, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação, obrigado a você que nos ouve até aqui. Se gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima oportunidade. Jean, até mais! Até mais, Rafael. Abraço!